Uma informação importante para todos nós é sabermos o que seja mediunidade e o que seja paranormalidade. Sabermos diferenciar a nossa paranormalidade da nossa mediunidade. Essa informação é importante porque, conforme já pontuamos, nem todas as pessoas irão desenvolver a sua mediunidade, mas podem ser paranormais e paranormais atuantes, trabalhadores das frentes assistenciais no campo do mediunismo. Muitas pessoas nos perguntam se elas podem trabalhar mesmo não sendo médiuns. Nós vamos abordar aqui numa aula específica este tema, mas a resposta já é sim. Mesmo não sendo médium, não sendo paranormal, você pode, deve, é muito bem-vindo e bem-vinda nas frentes de assistência ao compor um grupamento que tem tanto e tanto trabalho a desenvolver, desde da estrutura física de um grupo, a estrutura organizacional, quem é que vai cuidar do dinheiro, da casa, das arrecadações, o pagamento de aluguel, da recepção, colocar o assistido no lugar, a coordenar os dirigentes. Sim, os dirigentes precisam ser dirigidos também. Enfim, não vou dar spoiler agora, mas todo mundo que quer se comprometer com um trabalho assistencial é muito bem-vindo. Assistência espiritual não se faz só dentro de uma sala específica para intercâmbio medianímico. Se faz aqui no campo social, que obviamente engloba toda a estrutura de um atendimento. Mas vamos lá para Allan Kardec entendermos o que seja mediunidade, o que dizem os espíritos. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Esta faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo, não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são, mais ou menos, médiuns. Usualmente, porém, essa classificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É a questão 159 do Livro dos Espíritos, capítulo 14, que fala sobre os médiuns. Voltando ao começo do nosso curso, médium é aquele, então, intermediário de informações advindas da dimensão astral, ou mesmo da dimensão material, e repassadas por um agente, por um ser que faz o meio do campo, é a antena intermediária no repasse de informações. Se todos somos médiuns, sim, fato como dito pelos espíritos através de Allan Kardec. Qual é a diferença de um médium que sabe que é médium para o médium que não sabe que é médium? É exatamente como dito por Kardec, o fato de percebermos que a informação não advém do meu repertório anímico e sim de uma outra consciência. Isto é ser um médium mais ostensivo, e aí nós temos medidas diversas para esta ostensividade, mas é a de, repetindo, aqueles que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Essa organização mais ou menos sensitiva é pontuada por nós quando nós falamos sobre antes de desencarnar, o que acontece, aquela hipersensibilização psíquica do duplo etérico também mais afastado do eixo da coluna, o nosso corpo de
energia, é uma hipersensibilização do corpo físico e do psiquismo. Não tem nada a ver com moral. É por isso que qualquer pessoa é médium, mesmo as pessoas consideradas desequilibradas na sociedade. Um assassino pode ser médium. Ele vem com esta característica no corpo biológico, enfim, proporcionando a sua mediunidade que conscientemente ele não faz ideia que tenha. Tudo bem? E assim, vários e vários exemplos. Mas nós vamos considerar que médium é aquele que sabe diferenciar. Opa, isso não fui eu que pensei agora sobre isso. Por que esse pensamento me chegou em bloco inteiro assim? É de uma outra consciência. Isso não é meu. É de outra pessoa. Essa energia não é minha. É o fato de sabermos diferenciar. E, de acordo com os meus alunos, a pergunta de $1 milhão, eu brinco, não, vamos fazer 1 milhão de libras, que vale mais? É exatamente como diferenciar no campo das experimentações mediúnicas, medianímicas, aquilo que é nosso, daquilo que não é nosso. É um processo, muitas vezes, de uma vida ou de várias vidas. Por isso, não tenham pressa, não acelerem o desenvolvimento da mediunidade. Os espíritos falam isso, não forcem. Não é preciso forçar, nem devido forçar o desenvolvimento da mediunidade. Porque nós precisamos, em paralelo, melhorar o nosso psiquismo para entendermos aquilo que advém de fora, filtrarmos. É um conhecimento minucioso, paulatino, que a gente deve adotar e devemos ir devagar também na nossa jornada de desenvolvimento da sensibilidade. Então, médium é aquele que sabe discernir o que é seu e o que é não, e cujas manifestações tendem, então, a ser mais ostensivas, mais abundantes e mais claras também. A paranormalidade se diferencia da mediunidade porque os paranormais não precisam da interferência de inteligências desencarnadas para produção de fenômenos ou para captação de informações da realidade extrafísica ou mesmo aqui da nossa realidade material. São chamados fenômenos anímicos, que são produzidos, que são realizados pelo próprio ser humano através da sua capacidade psíquica, capacidade advinda do repertório da alma, do seu animismo. Então, por exemplo, o fenômeno da telepatia, da comunicação entre mentes, é um fenômeno anímico e, portanto, paranormal. Paranormal é toda captação que não seja percebida pelos nossos 5 sentidos físicos. Nós percebemos as informações através da mente, que não está circunscrita ao cérebro, nós percebemos com a mente do espírito, mesmo estando encarnados. Então, os fenômenos de telepatia, de clarividência, muitas vezes as pessoas dizem, eu sou clarividente, um espírito me ajuda a ver. Pode ser sim que o espírito, por exemplo, que Pai Bento potencialize o meu chakra frontal em comunhão com o meu campo áurico e me ajude a aumentar a minha vidência mental. O mesmo se dá em relação a clareaudiência, ouvir espíritos. Não necessariamente um espírito atua no meu campo sensível às percepções medianímicas e me repassa a informação de sons ou através da articulação verbal.
pode ser um fenômeno anímico paranormal, ou seja, eu posso ouvir Pai Bento, Leonel, outros espíritos através da minha capacidade parapsíquica. E não necessariamente eu preciso da ajuda de um espírito me dizendo aquilo que eu preciso repassar a título de informação de outras consciências. Isso também se dá no campo da pré-cognição, ou seja, nós captarmos alguma informação que vai nos avisar sobre, por exemplo, um fato futuro, um tsunami, um terremoto, um acidente. Quantas pessoas antecipam em si, ainda que de maneira desconhecida, essa informação e, por exemplo, o tsunami ocorre na semana seguinte ou o acidente ocorre depois de alguns dias. É um fenômeno paranormal. Retrocognição. O paranormal acaba acessando algo do passado, informações passadas. Também é um fenômeno anímico, que não necessariamente tem a ver com mediunidade. A psicocinesia, ou seja, a influência da mente do médium em algum objeto, ou os fenômenos de levitação, ou de entortar uma colher, ou de movimentar alguns objetos. O próprio fenômeno do desdobramento astral induzido é um fenômeno paranormal, um fenômeno anímico. Quando nós desdobramos os médiuns, os trabalhadores na assistência, isso nada tem a ver com mediunidade até então. Mediunidade é um recurso que vai potencializar as captações, as informações da dimensão astral, sempre sob parceria e tutela dos espíritos. Mas o desdobramento em si é um fenômeno anímico, antes de tudo. As pessoas paranormais ostensivas ou com a paranormalidade desenvolvida conseguem, por exemplo, encontrar determinados locais e pessoas nestes locais. A Rússia tem uma das maiores escolas neste campo das ciências anímicas e paranormais. Eles treinam, inclusive, membros dos exércitos russos são treinados para buscar informações através da paranormalidade dos seus agentes nos Estados Unidos, em Washington. O que é que estão planejando os americanos, por exemplo, dentro da ciência ou da tecnologia de armamentos? Fenômeno paranormal. Como é que eles roubam informações de projetos científicos na área da saúde? Assim por diante. Há paranormais, e conheço pessoalmente, que quando há o desencarne de alguém, uma pessoa sumida, desaparecida, eles são procurados para, com a sua paranormalidade, antes da ajuda dos espíritos, darem a localização exata, neste caso, de onde esteja o corpo da pessoa já desencarnada. São fenômenos atrelados à paranormalidade. Os paranormais são muito bem-vindos nas assistências medianímicas. Então, a diferença entre mediunidade e paranormalidade para uso dentro de um grupamento, nós vamos ver, então, que toda mediunidade por si só é uma paranormalidade. O médium já é um paranormal, mas nem todo paranormal é médium. É preciso que se faça essa distinção. Todo médium é um paranormal, porque utiliza do seu repertório anímico, das suas capacidades parapsíquicas, que estão além dos sentidos físicos, na captação de informação, mas nem todo paranormal é médium. Ele funciona ou ela funcionam como instrumento, orientados pelos espíritos de modo objetivo dentro das assistências,
para auxílio humanitário. Então, na paranormalidade, que compreende todas as ocorrências psíquicas, nós entendemos que a paranormalidade, pertence à própria pessoa que produz o fenômeno. Não é um espírito, uma consciência terceira. É um recurso da própria pessoa que vai produzir, por exemplo, o efeito da clarividência, da clareaudiência. Fica claro isso aqui pra gente? Seguindo mais um pouquinho, todos os fenômenos paranormais de natureza mediúnica vão alcançar o médium, que é apenas o instrumento. Não necessariamente aqui, inclusive, atuando enquanto médium, a depender do tipo de mediunidade, o intermediário esteja com conhecimento pleno das suas atividades paranormais no momento do intercâmbio mediúnico. Até pelo estado alterado de consciência, nem sempre o médium tem controle das suas atividades parapsíquicas. É o fenômeno que vai ditar, a depender da sua ostensividade e da condução dos espíritos, o quanto a capacidade paranormal ou animismo do médium vão poder agir a depender da assistência. Na manifestação mediúnica, a ação pertence a uma consciência desencarnada. No fenômeno paranormal em si, a construção do fenômeno vai se dar na própria mente do sensitivo, do paranormal, não necessariamente precisando ele sofrer a influência de mentes externas. Então, para ficar claro aqui para gente, a diferença entre mediunidade e paranormalidade, de modo claro e objetivo, uma pessoa torna-se médium quando o espírito desencarnado participa do fenômeno. Aqui, a mescla entre paranormalidade e mediunidade, lembrando sempre que paranormalidade nos conecta a animismo. Animismo não é mistificação, não é mentira. O termo mistificação vem de burlar, tornar falsa uma informação. Tem gente que faz isso, mistifica? Muito. Tem médium que mistifica? Muito. Ele precisa ser analisado, ou ela. Mas aqui nós entendemos o animismo de modo muito, muito proveitoso. Ele vem trazer uma evolução nas práticas mediúnicas, inclusive. Olha lá, por conta de estarmos conscientes, todos ligados, fazendo pesquisa junto aos espíritos, questionando, auxiliando, orientando o colega na hora das percepções das informações. Animismo contribui muito hoje em dia para que a gente saia do senso geral de passividade, esperando só o espírito agir e atuar, e nós nos tornemos proativos, utilizando nosso repertório, nossa consciência para trabalhar em parceria com os espíritos. Então, desse modo, os fenômenos paranormais podem ser de natureza psíquica, anímica, ou de natureza mediúnica e espiritual. Mas também podem ser os dois, é por isso que nós utilizamos o termo medianímico ou prática medianímica, ou seja, a junção mediunidade e animismo, mediunidade e paranormalidade, quando esses fenômenos estão mesclados e, para mim, estão sempre, graças ao alto, mesclados. Lembrando que a paranormalidade também se desenvolve, passa por um período de exercício das percepções. Não é dizer que somos todos paranormais ostensivos, não, senão a gente estaria por si só ouvindo o espírito à torta direita, vendo o espírito e produzindo fenômenos que não são, inclusive, reconhecidos na sua maioria, infelizmente, pelas ciências terrenas, já comprovados, mas não reconhecidos,
mas a gente já estaria em outro patamar, certamente, de consciência humana, de modo integral. A respeito dos tipos de mediunidade, nós não vamos nos ater aqui, nós vamos pincelar rapidamente os tipos. Eu vou recorrer à sua boa vontade para que, através da leitura do Livro dos Médiuns, você possa mergulhar e se descobrir dentro da tipologia ou das tipologias da mediunidade, das frentes medianímicas. O que os espíritos, novamente, através do verbo de André Luiz, nos dizem é: há diferentes gêneros de mediunidade. Contudo, importa reconhecer que cada espírito vive em determinado degrau de conhecimento mental e, por isso, as equações do esforço mediúnico diferem de indivíduo para indivíduo, tanto quanto as interpretações da vida se modificam de alma para alma. As faculdades medianímicas podem ser idênticas em pessoas diversas. Entretanto, cada pessoa tem a sua maneira particular de empregá-la. Novamente, aqui nós estamos falando sobre níveis de consciência. Já repertório moral adquirido. O fenômeno em si é o mesmo. O mecanismo de captação da informação é o mesmo, mas a mensagem, o que eu faço com a mensagem adquirida é uma outra questão, assim como dito por André Luiz. Em relação aos tipos de mediunidade, para que você posteriormente mergulhe neste aprendizado, consultando o quadro sinótico lá descrito pelos Espíritos no capítulo 16 do Livro dos Médiuns por Allan Kardec, nós aqui vamos trazer os mais conhecidos pela comunidade ou pela sociedade. Os médiuns de efeitos físicos, que movimentam objetos, as batidas, a produção de sons. Lembrando que produção de som, movimento de objetos só é possível pelos espíritos porque há encarnados atuando. Há um corpo físico ali presente, para que eles, utilizando do nosso magnetismo, a nossa energia animal, o nosso ectoplasma, consigam realizar estes fenômenos. Não há fenômenos sem a presença de uma pessoa encarnada. Os espíritos não conseguem movimentar um lápis sozinho, levantar uma mesa, produzir sons, transportar objetos sem a presença de pelo menos um médium, uma pessoa encarnada. E também a depender da condição, das características do trabalho, médiuns de efeitos físicos. Os médiuns sensitivos, aqueles que captam informação, não necessariamente atuando como médiuns canalizadores ou de incorporação. Os médiuns audientes, aqueles que ouvem, os falantes, os que falam, os videntes, aqueles que veem espíritos com a ajuda sempre das consciências extrafísicas. Os médiuns sonâmbulos, que entram em estado alterado de consciência e conseguem se deslocar pela dimensão extrafísica, se desdobrando com o auxílio também dos espíritos e trazendo informações lá da dimensão astral. Os médiuns de cura, os médiuns curadores que produzem muito ectoplasma, já vem com um preparo, lembrando lá do pré-reencarne, um preparo específico do campo biológico. Nós temos os médiuns de psicografia que escrevem as cartas consoladoras tão benfazejas, que escrevem os livros, trazendo tantas informações para que a gente evolua. Enfim, uma pincelada muito breve dos tipos de mediunidade. Nós liberamos como bônus aqui também, dentro do Seminário Mediunidade Consciente, uma aula que é uma aula específica do curso de Assistência Humana e Apometria,
É uma aula que fala sobre mediunidade, tipos, características e desenvolvimento. Vocês têm 1 hora a mais lá de material que se aprofunda um pouquinho mais nos tipos de mediunidade, mas fica novamente aqui o pedido para que vocês estudem o livro dos médiuns e estudem o quadro sinótico trazido pelos espíritos. E para a gente encerrar, nós vamos começar a focar na próxima aula no entendimento de fato da mediunidade em nós, desenvolvimento e prática especificamente, recorrendo a André Luiz, que há pelo menos 70 anos nos traz informações do além-túmulo. Nós podemos aprender muito a respeito das práticas medianímicas. Ele diz: aparelhos mediúnicos valiosos naturalmente não se improvisam. Como todas as edificações preciosas, reclamam esforço, sacrifício, coragem, tempo. E sem amor e devotamento, não será possível a criação de grupos e instrumentos louváveis nas frentes de intercâmbio. Então fica já como mais uma oportunidade de reflexão essa frase de André Luiz para a gente aqui, entendendo mais uma vez que não dá para improvisarmos conhecimento na área do mediunismo, que nós precisamos estudar, 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 disciplina, 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 nos esforçar, nos sacrificar, termos coragem para o enfrentamento de nós mesmos, para que aí com o tempo, com paciência, com alto amor, nos acarinhando neste processo, a gente possa se desenvolver para ajudar daqui a pouco melhor e com ética, respeito e muita humanidade e fraternidade toda a população desse planeta Terra, a começar por nós mesmos. Um grande beijo, até daqui a pouco.